Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Deixo aqui agora o meu abraço para vocês, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam estudando bastante, tá? Aquela saudade já apertou, mas logo tudo isso vai passar, beleza? Hoje nós vamos falar aqui, galerinha, de associação de resistores, tá? Nós já falamos isso em sala de aula, mas vamos dar uma retomada, resolver um exercício e aí a gente vai continuando a nossa vida, beleza? Olha só, na associação de resistores nós temos dois tipos de associação. Uma que nós chamamos de associação em série e a outra que nós chamamos de associação em paralelo. Nós vamos ter também, obviamente, a mistura disso aqui, que nós vamos chamar de uma associação mista. Então já deixei aqui preparadinho um exercício para a gente resolver e aí vamos para frente. Olha só, na associação em série de resistores, nós vamos pensar aqui no seguinte. Nós temos uma fonte de tensão, tá? Nós temos dois resistores que estão associados dessa maneira. Aqui na fonte de tensão, quando eu ligo isso no circuito, essa fonte de tensão, ela gera uma intensidade de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, que eu vou chamar de corrente elétrica I, ela vai passar pelo circuito. Só que essa corrente, ela passa pela primeira resistência e passa pela segunda resistência sem sofrer nenhuma divisão. Então é a mesma resistência que está passando pelos dois resistores. Então, o que vai acontecer aqui? A intensidade de corrente elétrica, ela passou pela resistência 1, passou pela resistência 2, não sofreu nenhum tipo de divisão. Então eu digo que esse sistema está associado em série, tá? Então, nesse caso aqui, toda vez que a associação estiver em série, nós já vimos isso, nós vamos ver que a resistência equivalente do circuito, o que é isso? É como se eu estivesse tirando essas duas resistências e colocando uma única resistência que tivesse a equivalência dessas duas. Então, essa resistência, que é a resistência equivalente, ela vai ser a resistência R1 mais a resistência R2. Tranquilo? Sem problema nenhum. Muito simples isso aqui. É só somar as intensidades de corrente elétrica. O que a gente precisa ressaltar aqui nesse caso? Que toda vez que você tiver uma associação em série de resistores, você vai ter aqui o seguinte, ó. Cada resistor, ele vai trabalhar com uma diferença de potencial, que eu vou chamar aqui de DDP1, e aqui, ó, eu vou chamar de DDP2. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Essa diferença de potencial total, ela foi dividida nesses dois resistores. E essa divisão, ela vai ser proporcional a essas resistências. Então nós vamos colocar aqui o seguinte, ó, a diferença de potencial total do circuito, ela vai ser igual a DDP1 mais a DDP2. Beleza? Fácil demais. Na associação em paralelo, nós vamos ter aqui agora o diferente. A intensidade de corrente elétrica que está surgindo aqui no circuito, ela vai chegar por aqui, certo? A intensidade de corrente elétrica I, que saiu aqui da fonte de tensão, a bateria, por exemplo. Então, ela gera uma intensidade de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai chegar aqui, ó, tá? E aqui nós temos um ponto de divisão de corrente. Esse ponto de divisão de corrente, eu vou chamar esse ponto aqui de nó. Então eu tenho um nó onde a corrente elétrica ela vai se dividir a partir daqui, ó. Então nós vamos ter duas outras correntes. Olha só, eu tenho uma corrente elétrica que está aqui, que eu vou chamar de corrente elétrica I1, e tenho uma corrente elétrica aqui, que eu vou chamar de corrente elétrica I2. O que acontece? Essas duas correntes elétricas elas se dividiram no circuito, de forma tal que a intensidade de corrente elétrica I, ela vai ser igual à soma das correntes I1 e I2 que estão passando aqui por esses dois resistores. Então eu tenho o resistor 1 mais o resistor 2, aliás, desculpa, resistor 1 e o resistor 2, onde eu tenho a intensidade de corrente I é igual a I1 mais I2. Quando essas duas correntes aqui, ó, elas chegam nesse ponto, olha só, corrente I1 e aqui eu tenho a corrente I2, elas vão chegar nesse pontinho aqui e vão se juntar novamente. Aqui eu tenho outro nó, então o que acontece? As duas correntes se juntam e formam novamente a corrente I, que vai voltar aqui para a bateria. Beleza? Então, nesse caso, eu digo que o sistema está associado em paralelo. Toda vez que eu tiver uma divisão de corrente elétrica, eu digo que o sistema
sistema está associado em paralelo. E aí, para eu calcular essa associação, nós vamos usar isso aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou, se você trabalhar essa equação, tirar o MMC aqui, ó, você chega nessa expressão. Resistência equivalente vai ficar igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui só vale se eu tiver apenas duas resistências equivalentes. Beleza? Se eu tiver mais de duas resistências associadas em paralelo, aí você vai ter que usar isso. Aí vai ficar 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ou, se você preferir, você vai fazendo as duas de duas em duas. Resolve R1 com R2, aí depois resolve o resultado desse com R3. Tá? Mas aí a gente vai ver em outros casos. Bom, então, vamos aqui para a questão número 16 da página 72 do livro 1A, beleza? Capítulo 3 aí. Então presta atenção aqui comigo, ó. Nesse caso aqui, nós temos uma bateria de 12,5 volts que está fornecendo para o circuito, né, essa diferença de potencial. Então essa diferença de potencial aqui que está chegando no circuito. E aqui eu vou marcar dois pontos, ó. Eu vou marcar aqui um ponto A e aqui, ó, eu vou marcar um ponto B, que são respectivamente o ponto de entrada da corrente elétrica e o ponto de saída dessa corrente elétrica. O que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai chegar nesse ponto e ela vai se dividir. Parte da corrente elétrica ela vem aqui, ó. Tá? Ela vai passar para cá, essa corrente elétrica que eu estou chamando aqui de corrente elétrica I, tá? Ela vai passar aqui, ó, pela resistência de 10 ohms e vai direto para o final do circuito. O restante da corrente, ela vem aqui, olha só, ela vem para cá, aí ela vai passar aqui, ó, sem sofrer nenhuma divisão, tá vendo? Ela só curvou aqui, ó. Então essa corrente elétrica eu vou chamar de corrente elétrica I1. Pronto, a corrente elétrica I1 veio aqui, ó, nessa parte do circuito. É a mesma corrente, olha só, ela fez isso aqui. Ela fez a curva e chegou nesse outro ponto aqui. Parte da corrente passou aqui, ó. Olha só, eu tenho uma parte da corrente vindo aqui. Essa parte da corrente que está vindo aqui, ó, eu vou chamar de corrente I2, beleza? Então, essa corrente ela vem e ela junta nesse ponto aqui, ó, somando I1 com I2. Então, a corrente que vai passar aqui é a soma de I1 com I2. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma outra corrente, depois a gente vai nomear isso aí, mas o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, o problema ele pede para que a gente calcule o valor da intensidade de corrente elétrica aí. Beleza? É essa corrente elétrica aqui que eu preciso. Para eu fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que saber é que, para eu calcular a corrente elétrica, a diferença de potencial do circuito ela vai ser igual à resistência equivalente vezes a intensidade de corrente elétrica, que é essa corrente que está aqui, ó. Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Calcular a resistência equivalente do circuito. Vamos lá, então. Bem fácil, presta atenção. Só prestar atenção que você consegue fazer. Olha aqui, ó. Como esses dois resistores aqui, ó, tá vendo? Esses dois resistores aqui, eles estão associados em série, eu vou apenas somar essas resistências. Olha só, resistência equivalente em série é a soma das resistências. Então, o que acontece? Eu vou apagar isso aqui, ó, porque eu sei que somando essas duas resistências aqui, ó, eu tenho 10 ohms. Quer ver? Eu vou tirar essas duas resistências, veja só, tirei essas duas resistências aqui, porque elas estavam associadas em série. Então essa parte do circuito ficou com uma única resistência com 10 ohms. Tá vendo? Então eu tenho uma única resistência de 10 ohms aqui. O que acontece? Essa resistência de 10 ohms com essa resistência de 10 ohms, elas estão associadas em paralelo. Eu vou chamar isso aqui de resistência R1. Olha só, a resistência R1 vai ficar assim, ó. Lembra, toda vez que eu tiver associação em paralelo, eu multiplico as duas resistências e divido pela soma dessas duas. Olha aqui, ó. 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então, a resistência R1 vai ficar 100
dividido por 20, que vai dar, nesse caso aqui, 5 ohms. Ou seja, é como se eu estivesse trocando essas duas resistências que estão aqui, ó, essas duas resistências, por uma resistência de 5 ohms. Vamos fazer isso? Eu vou apagar aqui, ó, vou tirar essas duas resistências, tá vendo? Vou tirar essas duas resistências e no lugar dessas duas resistências juntas, eu vou colocar uma única resistência de 5 ohms. Olha aí que legal. Tá vendo? Então nós chegamos aqui, o que aconteceu agora? A corrente elétrica que chegou aqui, ó, ela passa por essa resistência e passa por essa resistência sem sofrer nenhuma divisão. Que conclusão que a gente chega? Que essas duas resistências aqui estão associadas em série. Então eu tenho aqui novamente, ó, 10 ohms, porque na associação em série, lembra, é só somar as duas resistências. Então o que eu vou fazer novamente? Eu vou tirar essas duas resistências, ó, tirei essas duas resistências e vou colocar aqui, ó, nessa parte do circuito, uma resistência de 10 ohms, que é aquela associação em série que nós tínhamos ali. Beleza? Tranquilo até aqui? Então tá. Eu vou deixar, vou fazer essas duas aqui, ó, tá vendo? Essas duas aqui estão em paralelo. Só que eu não vou precisar calcular isso. Por que eu não vou precisar calcular? Porque já está calculado, ó. Eu já fiz 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, porque elas estão em paralelo. Então eu vou chamar essa resistência de resistência R2. Eu já sei que a resistência R2 vai dar quanto? 5 ohms. Aí, ó, 5 ohms. Ou seja, eu vou tirar isso aqui, e eu vou só redesenhar o circuito, ó, só para ficar mais tranquilo para a gente entender. Então, nesse ponto aqui, ó, que era o ponto A, nós vamos ter uma resistência aqui de 5 ohms. E aí ela vai chegar nesse ponto, que está tendo uma divisão de corrente também. E aí nós vamos pegar aquela outra parte do circuito. Olha só, essa parte do circuito aqui, ó, a gente consegue perceber que essas duas resistências estão associadas em série. Beleza? Como essas duas resistências estão associadas em série, eu vou tirar aqui, ó, 5 mais 5 vai dar uma resistência de 10 ohms. Então eu vou tirar isso e vou colocar aqui, ó. Olha só, coloquei aqui uma resistência de 10 ohms. Aí, ó, 10 ohms. E o que acontece? Essas duas resistências estão associadas em paralelo. Posso chamar essa aqui de resistência R3. Olha só, essa resistência R3. E aí, galera, presta atenção. Essas duas resistências não vai dar a mesma coisa disso aqui, ó. Mesma coisinha, não vou calcular também, já vou colocar aqui de novo, ó, 5 ohms. O que a gente faz então? Eu vou apagar essa, ó. Presta atenção, ó. Tirei isso aqui, aquelas duas resistências ali, elas valeriam apenas uma resistência de 5 ohms. Olha aqui, ó, uma resistência de 5 ohms. Agora o grande final, presta atenção. Essas resistências aqui, ó, elas estão associadas em série. Olha que legal. Como elas estão associadas em série, eu sei que ela também vale 10 ohms. E aí, o que virou esse circuito todo? Todo esse circuito aqui, ó, ele vai virar isso aqui, ó, uma resistência de 10 ohms, outra resistência de 10 ohms também. Essas duas resistências, elas estão associadas em paralelo, tá vendo? E aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão de 12,5 volts. Olha aqui, beleza? O que eu vou fazer? Como elas estão associadas ali em paralelo, sem precisar fazer o cálculo de novo, nós chegamos à conclusão que a resistência equivalente do circuito, ela vai ser igual a 5 ohms. Tá vendo? A gente fez o cálculo uma única vez. Foi só isso aqui que nós fizemos, ó. Apenas isso. E chegamos à conclusão
que a resistência equivalente do circuito vale 5 ohms. E aí o que eu faço? Ora, 12,5 é igual a 5 vezes I. Tá vendo? 12,5 é igual a 5 vezes I. Então, a intensidade de corrente elétrica do circuito é 12,5 volts dividido por 5. Portanto, intensidade de corrente elétrica é igual a 2,5 amperes. Muito fácil essa questão. Belezinha, gente? Então, até aqui. Um grande abraço para vocês. Continuem se cuidando e